Turminha do sexto ano, tudo bem com vocês, gente? Bom, turma, hoje nós vamos falar um pouco de múltiplos e divisores até chegarmos em números primos, tudo bem? Então vamos lá, passo a passo, começando analisando um probleminha. A seguinte situação: um professor de educação física convocou 80 alunos para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir esses alunos em grupos com a mesma quantidade de pessoas que tenham no mínimo 6 e no máximo 10 alunos, sem que sobre aluno fora dos grupos. Quais são as maneiras possíveis de formar esses grupos? Para resolver esse problema, dividimos 80 por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Consideramos apenas as divisões exatas. Por quê? Eu quero dividir em grupos iguais, tem que ter a mesma quantidade de pessoas, não pode sobrar nenhum aluno fora do grupo. Quando eu divido por 6, por 7, olha o resto da divisão. Né? Quando eu divido por 6, por exemplo, então eu vou formar 6 grupos de 13 alunos em cada grupo. Porém, sobram 2 que ficam fora dos grupos. Eu não quero que isso aconteça. Então, quais são as divisões exatas? 80 dividido por 8, 8 grupos de 10 alunos, não sobra nenhum. 80 dividido por 10, 10 grupos de 8 alunos, também não sobra nenhum. Como 80 é divisível por 8 e por 10, o professor poderá formar 10 grupos de 8 alunos ou 8 grupos de 10 alunos. Dessa forma, nós podemos então afirmar que um número natural A é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B é exata. Então, gente, eu digo que é divisível. Nesse caso, 80 é divisível por 8, é divisível por 10. Por que que é divisível? Porque a divisão é exata, o resto é zero. Então eu digo que 80 não é divisível por 9. Por que que não é divisível? Porque há um resto, sobra 8 nessa divisão. Ok? Então vamos guardar esse termo que vamos usar bastante. Então, quando que eu sei quando um número é divisível ou não? Sem fazer a conta, tá? Eu quero assim bater o olho no número e já identificar. Esse dá para dividir, esse não dá. Existem algumas regras, as regras de divisibilidade, que facilitam muito. Para eu saber se um número é ou não divisível por 2, basta olhar o final do número. Esse é fácil. Todos os números pares, aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8, são divisíveis por 2. Então, é par, é divisível por 2. Números divisíveis por 3. Números em que a soma dos algarismos seja divisível por 3. Exemplo, 144. Olha aí, 144 é par, então ele é divisível por 2. Será que é por 3 também? Como que eu faço? Ou eu faço a conta, 144 dividido por 3, ou eu faço o seguinte. A regra diz que se eu somar os algarismos, 1 mais 4 dá 9. 9 é divisível por 3. 3 vezes 3, 9. Então, 144 também é divisível por 3. Olha que fácil, é para isso que servem essas regras de divisibilidade. Eu somo os algarismos, identifico, porque aí o número fica menor, eu consigo procurar esse número lá na tabuada do 3. Ok? Números divisíveis por 4. Números em que os últimos dois algarismos sejam divisíveis por 4 indica que o número todo é divisível por 4. Exemplo, 512. É um número grande, eu teria que dividir 512 dividido por 4. Mas o 12, os dois últimos algarismos, 12, tem lá na tabuada do 4. 3 vezes 4, 12. Então, 12 é divisível por 4, portanto, 512 também é divisível por 4. Números divisíveis por 5. Números terminados em 0 ou 5. Todos os terminados em 0 ou 5 são divisíveis por 5. Números divisíveis por 6. Todos os números divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo são divisíveis por 6. Olha o 144 aqui como exemplo. Ele é par, então é divisível por 2. É divisível por 3 também, porque nós testamos 1 mais 4, que dá 9. 9 é divisível por 3, então 144 também. Portanto, se é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então é divisível por 6 também.
Números divisíveis por 8. Números em que os três últimos algarismos sejam 000 ou dividam por 8. Então eu tenho que testar, nesse caso, os três últimos algarismos. Tá, olha um exemplo aqui com um número bem grande, 32.423.112. Eu pego os três últimos apenas, 112. 112 é divisível por 8. Então, 32.423.112 é divisível por 8 também. Números divisíveis por 9. Números em que a soma dos algarismos seja divisível por 9. É a mesma regra da divisibilidade por 3, só que agora tem que ser divisível por 9. Então eu testo, por exemplo, 3.744. 3 mais 7 mais 4 dá 18. 18 é divisível por 9. Então o 3.744 também é divisível por 9. Números divisíveis por 10. Todos aqueles números terminados em 0. A palavra múltiplo está ligada à operação de multiplicação. Assim, quando queremos determinar os múltiplos de um número natural, por exemplo, o do número 4, multiplicamos o 4 pela sucessão de números naturais. Então eu faço 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e vou encontrando os múltiplos, que são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, são os múltiplos de 4. Opa, isso é a tabuada do 4, né, professor? É. Então, eu multiplico para encontrar os múltiplos de um número. O conjunto dos múltiplos naturais de 4 é 0, 4, 8, 12, 16, 20, infinitamente. Olha que reticências indica que esse conjunto é infinito, porque eu tenho infinitos múltiplos de 4. Agora, por que eu estou falando de divisores e estou falando de múltiplo? Para a gente perceber o seguinte, olha esses exemplos aqui. 42 dividido por 7 dá 6. Por quê? Porque 6 vezes 7, 42. Certo? Então eu posso dizer que 42 é divisível por 7. Concordam comigo? 42 dividido por 7 dá 6 e não sobra nada. Então 42 é divisível por 7. Também posso afirmar que 42 é múltiplo de 7, porque 7 vezes 6 é 42. Ok? Dessa forma, gente, um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de 0 quando A for divisível por B ou B for divisível por A. Certo? Nós vamos fazer muitos exercícios disso e vamos guardando isso pouco a pouco. Agora observem esses números. 0, 1, 2, 3, 4 e os divisores desses números. O 0 tem como divisor o 1, 2, 3, 4 reticências. Todos os números. O 1 tem como divisor apenas 1, ele mesmo. O 2 tem o 1 e o 2 como divisor. O 3 tem o 1 e o 3 como divisor. O 4 tem o 1, o 2 e o 4. Então nós observamos que o número 1 tem apenas um divisor, que é ele mesmo, o próprio 1. Todo número natural diferente de 0 é divisível por 1 e por ele mesmo. Há números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, como o 2, o 3, o 5 e o 7. Nessa lista aqui, o 2, o 3, o 5 e o 7, observem, eles são divisíveis apenas por 1 e eles mesmos. Há números que, além do 1 e deles mesmos, possuem outros divisores, como o 4, 6, o 8, o 9, o 10, o 12, o 14, o 15. Dessa forma, a gente denomina, então, como número primo. Um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo. Tá? Esse é chamado de número primo. Então, o número 2, 3, 5 e 7 nessa lista aqui são números primos. Então tá, repetindo, eles são números primos por quê?
são divisíveis apenas por 1 e eles mesmos. A sucessão dos números primos é infinita, ou seja, existem infinitos números primos. E os números naturais que possuem mais de dois divisores distintos são chamados números compostos, como é o caso do 4, 6, 8 e 9 nessa listinha aqui. Possui mais de dois divisores, tá? Diferentes dele mesmo e 1, são chamados de números compostos. Tá. Como que eu sei, então, quando o número é primo ou composto? Como que eu identifico isso? Eu tenho que dividir, tenho que fazer uma divisão. Tá? Tenho que tentar dividir, por exemplo, 173, dividido por 2, por 3, por 5. Eu vou fazendo essas divisões, usando as regras de divisibilidade ou dividindo. Por 7, por exemplo. Ó. Bom, por 2 não é possível, ele é ímpar. Por 3, eu tenho que somar, né? 1 mais 7 mais 3, que dá 11. 11 não é divisível por 3, então não dá para dividir. Por 5, tem que ser terminado em 0 ou 5. Está terminado em 3. Então, por 7, aí eu faço a conta. Deu o resto 5. Deu 24, sobrou 5. Por 11, deu 15, sobra 8. Por 13, deu 13. Opa, quociente igual ao divisor. Então veja, eu ainda não consegui um resto zero. Não consegui um resto zero. E o quociente, que é o resultado da divisão, é igual ao divisor. O que isso indica? Que esse número é primo. Certo? Não consegui obter uma divisão exata e encontrei um quociente igual ao divisor, ele é primo. 401. Também vou testando por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, 17. Eu vou testando até encontrar, olha que eu encontrei aqui, um quociente menor que o divisor. Esse número também é primo. Então, meus caros, se eu for dividindo, for testando, tá, e não encontrar a divisão exata, e acabar chegando nessas situações aqui do quociente menor ou igual ao divisor, é número primo. Agora, se eu for testando e encontrar uma divisão exata, resto zero, não é número primo, porque eu consegui dividir por um outro número que não é ele mesmo e nem 1. Então ele não é um número primo, certo? Exemplo aqui o 493 que deu para dividir por 17. Forma de encontrar números primos. Como é que eu encontro? Tá? Nós vamos fazer aqui uma tabelinha. Vou construir uma tabela 10 por 10, vou numerar de 1 a 100. E nessa tabela de 1 a 100, nós vamos retirar alguns números. Nós vamos eliminar. Vou começar eliminando o número 1. Porque o número 1 é aquele número que não é nem primo nem composto. Ele é divisível só por ele mesmo. Então, eliminamos o 1. Depois eliminamos todos os múltiplos de 2, menos o 2. Porque já sabemos que o 2 é primo. Ele é divisível só por ele mesmo e por 1. Então, elimino todos os múltiplos de 2. Gente, metade da tabela já vai embora. Já eliminei metade dela. Agora, os múltiplos de 3. Olha lá, os azuisinhos, né? 9. Bom, menos o 3, né? Porque também já é primo. Então, vamos analisar os múltiplos de 3 aqui. Menos o 3, né? 6. 6 é múltiplo de 3, mas ele já foi eliminado, porque ele também é múltiplo de 2. 9. 12 também já foi eliminado, porque é múltiplo de 2. 15, certo? E assim nós vamos eliminando todos os múltiplos de 3. São os azuis. E depois, os múltiplos de 5 e os múltiplos de 4 já foram eliminados, porque são múltiplos de 2. Os múltiplos de 5 são esses aqui, terminados em 5 ou 0. No caso, terminado em 0 já foi eliminado porque são múltiplos de 2. Então aqui faltava eliminar o 25, 35, 55, 65, 85 e 95. Depois, eliminamos os múltiplos de 7. Também boa parte deles já foram eliminadas anteriormente. Sobraram aqui o 49, 77 e o 91 para eliminar. Eliminamos também. E aí, turma? Eliminamos quase toda a tabela. O que sobrou nessa tabela?
os números primos. Esses números que sobraram, que eu marquei em vermelho, são os números primos. Então, de 1 a 100, nós encontramos 25 números primos. São esses aí marcados em vermelho nessa tabela. Tá? Então, como que eu descubro? Eliminando todos os múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7. O que sobra é porque é divisível apenas por eles mesmos e por 1. Né? Então aqui eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17, 19, 25 números até o número 100. Tá? Não acaba aqui, né? Nós vimos que essa sequência de primos é infinita, nós encontramos até aqui. Tudo bem, turma? Só para dar de exemplo. Qualquer coisa, voltem, analisem novamente, assistam novamente o vídeo e façam as atividades, tá ok, gente? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.